dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Aqui quem fala é o professor Giovanni e vamos para a explicação do conteúdo do PET 1, semana 1. Mas antes, eu te peço, inscreva-se no nosso canal, aciona o sininho para receber notificação sempre que eu lançar o vídeo com a correção da sua atividade e também deixe seu like no nosso vídeo, tá? Então, vamos lá para essa bendita dessa correção, porque iniciamos o PET 2021. Não é tanta empolgação assim, né? Mas vamos lá. Sempre vou fazer 2 vídeos. Esse é da explicação, tem o da correção da atividade também. Corre lá e veja se você quer ver apenas a correção da atividade. Aqui não terá atividades. O tema, citologia. Querendo ou não, a junção de tudo que a gente já viu e um incremento a mais, tá bom? Então vamos lá. Para a gente poder ver primeiro citologia, eu vou trazer essa introdução. O que é ser vivo? Então nós temos aí as características dos seres vivos. Tá bom? As características básicas e fundamentais, características gerais dos seres vivos. Então, a composição bioquímica, o metabolismo, a evolução, o ciclo vital, a reprodução. Além disso, nós temos a irritabilidade e, principalmente, todo ser vivo é composto pelo menos por uma célula. Por isso que fica a discussão em torno de vírus. Se vírus é ser vivo ou não é, se ele é só um ser, se ele é um aglomerado proteico, o que ele é? Não se sabe. Então, por quê? Porque ele não se encaixa nessas coisas todas. E também tem a irritabilidade. Tá? O ser vivo tem a irritabilidade, ou seja, ele responde aos impulsos do meio de alguma forma. Tá? Aos estímulos. Né? Então, e o metabolismo. Não esqueça que o metabolismo é muito importante. A parte da bioquímica, eu tenho certeza que você viu ano passado no primeiro ano. Se você não viu ao longo desse ano, você vai ter a oportunidade de ver nos vídeos que eu vou lançar. E vamos embora. Também o metabolismo também era matéria do primeiro ano, tá bom? Então vamos lá para o tema de célula mesmo, da citologia. Primeiro detalhe, aquele ovo que a gente sempre desenha lá, né? A gente sempre fez isso, né? Para desenhar a célula. Então é o núcleo, citoplasma, membrana. Tranquilo, né? Isso é fácil, são fundamentais. E aí trouxe, né, de novo a definição de células, unidade estrutural e funcional de seres vivos. A membrana é a estrutura que delimita a célula, que protege, controla a entrada e saída de substância. O núcleo contém as informações que controla toda a célula, né, que é passada de um ser vivo para o outro, controla todo esse funcionamento da célula, né, do organismo como um todo. E também o citoplasma, que é o espaço ali que é preenchido por um líquido viscoso, né, no qual estão imersas as organelas. É onde ocorrem as reações químicas da célula. Tranquilo? Tanto as quebras de substâncias quanto a produção de substâncias no metabolismo. Seja o catabolismo ou o anabolismo que a gente viu lá no primeiro slide. Se você não entendeu muito bem isso, corre lá no vídeo do primeiro ano que eu estou explicando mais ou menos, porque isso vai ser desenvolvido ao longo do ano, tá bom? Então, vamos lá. A membrana, ela é um aglomerado de gordura, de lipídio, tá? Esses lipídios, eles têm uma cabeça, né, de uma parte que não é hidrofóbica, porque a gordura em si ela é hidrofóbica, tá? Então tem uma proteína, uma parte aqui que dá para poder estar ligado a essa gordura, tá? E aí o que acontece? No meio dela, inclusive, vai ter várias proteínas, glicoproteínas, vai ter proteína de canal, essas coisas todas, tá? Por que ela se organiza assim, professor? Porque a parte oleosa, a parte da gordura mesmo, a parte lipídica dela, é hidrofóbica. Como assim, professor? Aqui não é o óleo, no caso aqui, né? Mas a gente sabe que quando a gente joga o óleo na água, o que ele faz? Ele forma uma bolinha e ele fica junto. Por quê? Porque ele é hidrofóbico, igual tá aí a piadinha aí do lado, né? E olha, vamos fazer algo. Desculpa, pessoal, não posso me juntar a vocês, porque é a água que tá chamando, né? Nossa, hidrofóbico. Credo, que hidrofóbico ele, né? Porque ele não mistura com a água. Então, o óleo realmente ele não se junta com a água. Então tá aqui, esse aqui, por isso que essa cadeia de lipídio fica para dentro, tá? E a parte que não é hidrofóbica, que
é hidrofílica, que é o contrário de hidrofobia é hidrofilia, a hidrofílica fica virado para o lado líquido, tanto o meio externo quanto o meio interno da célula, né? Tranquilo? Então, aí tá assim, ó. Não é uma coisa fixa, né? Não é uma parede. Elas estão ali juntas e aí elas têm essa mobilidade. Por isso que a célula, muitas vezes, ela não é algo fluido, né? Vamos dizer assim. Então, ela se organiza aí assim. E aí eu tenho aqui um gifzinho, como que funciona a passagem, o transporte das substâncias pela membrana celular, matéria do primeiro ano, né? Se você vai lembrar. Então, nós chamamos isso de transporte, e aí tem o transporte passivo, que é quando não gasta energia, ou seja, as moléculas passam simplesmente, elas entram e ou saem, né? Sem gastar energia. Por exemplo, aí a molécula da água, né? A água ela entra e sai por esses canais abertos tranquilamente. Aí algumas outras moléculas maiores não vão conseguir passar. Ou algumas outras moléculas mais polares ainda também não vão conseguir passar. Ou não vai ser vantajoso para a própria célula deixá-las passar. Por quê, professor? Porque se elas passam com muita facilidade, o controle osmótico da célula, ou seja, o controle da concentração de substâncias do meio exterior e do meio interior, fica meio assim, totalmente igual. E para a célula, às vezes, não vai ser vantagem isso, né? Às vezes ela precisa prender sal, às vezes ela precisa liberar mais sal do que ela liberaria, às vezes ela precisa concentrar água, às vezes ela precisa liberar mais água. Então ela tem algumas jogadinhas aqui, que ela bombeia a água para dentro e para fora, num transporte ativo também. Mas mesmo assim, por que ela vai ter que continuar? Porque a água continua passando. Ela puxa a água para dentro, a água sai. Ela puxa a água para dentro, a água sai. Então por isso que ela vai ficar assim. Porque no meio onde que não tem água, se ela não fizer isso, ela vai morrer, né? Por isso que eu estou pegando água. Aí, o outro detalhe é o ativo, transporte ativo, que quando gasta energia, ou seja, molécula de ATP, ou então um outro sistema que às vezes poderia ser usado para essa produção. Por exemplo, bomba de cálcio, bomba de sódio, essas coisas assim. Aí eles acabam fazendo esse transporte ativo, tá? E a célula, às vezes, ela é tão chique que mesmo com o transporte ativo, ela costuma ainda produzir energia de algum jeito, tá? Ela é inteligente, ela gasta, mas ela pega e produz ao mesmo tempo, tá? Então tá aqui, moléculas grandes precisam ter uma porta aberta para passarem, tá? E o que abre, isso aí é a molécula que a gente conhece como ATP, tá? Adenosina trifosfato, que aí ela ligou aqui, perdeu um fosfato, olha lá, perdeu um, foi o ADP e um fosfato ficou, olha lá. Aí virou ADP, que é tri. Aí perdeu um, virou di. Beleza? Tranquilo. Isso também é matéria do ano passado, que eu não trabalhei lá ainda, mas eu vou trabalhar ao longo do ano. Se você não lembra disso, fique atento que você vai ter oportunidade de saber disso tudo. Então vamos lá, a parede celular, uma coisa importante, né? Que está presente em alguns tipos de células, né? Então, a parede celular, ela tem geralmente ela vai ter alguns buraquinhos de comunicação, né? Os plasmodesmos, por onde a membrana passa e se prolonga. Nós temos essa comunicação, tá? Com o meio exterior. No caso aqui é uma célula vegetal, tá? Inclusive aí ela vai ter comunicação com a outra célula, tá bom? Aí a parede celular aqui do vegetal é feita de celulose, aquela que faz papel, tá bom? E aqui tem a organização dessa parede, né? A visão dela, como é que acontece, né? O polissacarídeo, o lipopolissacarídeo, e aí ela vai estar lá no meio, tem um espaço, então geralmente por isso que ela se torna algo bem forte lá. E aqui está a membrana. Aqui está a parede, né? Então, aqui está a parede lá, ó, separando as duas coisas, tá? Olha lá, a parede. E aqui é a membrana. E aí ela forma essa dupla camada, né? Só que a parede ela é mais densa. Então ela precisa de ter aberturas mesmo para poder passar as coisas, porque senão a célula também morreria isolada, né?
Então vamos lá para as organelas. Que é né? Vamos falar do citoplasma e o hialoplasma, que é o citosol. Então o citoplasma a gente sabe que ele é esse preenchimento aqui entre aqui e aqui, né? Então ele é preenchido por um líquido, né, que nós conhecemos como citosol ou hialoplasma, um fluido, um gel, vamos dizer assim, um líquido muito fluido para isso, não é um gel, é um gel que preenche esse espaço. Professor, ele é azul? Não, né? Aí, nem sei se tem cor, provavelmente é transparente a grande maioria. Algumas talvez deve ter uma coloração um pouco diferenciada, mas a maioria é transparente, tá bom? Então vamos ver essas organelas que estão nesse citoplasma. Professor, eu estou vendo. Então vamos dar destaque em algumas, né? Vamos falar primeiro dos ribossomos. Tranquilo? Que são esses grânulos que, quando livres no citoplasma, sintetizam proteínas para uso da célula. Tá? Como é que eles são? Olha eles aí. Ó. Tem uma parte superior, uma parte inferior, e por onde vai passar o RNA mensageiro, ele vai sendo traduzido, né? Traduzido e produz o que? A proteína. Olha lá. A cada 3 nucleotídeos, coloca um aminoácido, tá? Específico, que vai formar a proteína. E essa série que sai aqui ainda vai ser cortada e faturada lá para transformar-se na proteína final, tá? Às vezes forma uma parte que junta com a outra de outro e forma uma proteína. Tem essas possibilidades também, tá bom? Então tá aí. Então nós temos as outras organelas aí, que são o retículo endoplasmático granuloso e o não granuloso. O não granuloso ele produz lipídio, sintetiza lipídio. Já o granuloso ele produz proteínas, porque ele tem ribossomos, né, junto às membranas dele ali, tá? Inclusive tem aquela piadinha antiga, né, as organelas coloridas da célula, né, são os ribosomos. Então, geralmente esses retículos eles vão estar perto do núcleo, não é? Perto do núcleo. Por quê? Porque está né, traduzindo os RNA mensageiros que saem aqui junto com os ribossomos para produzir proteínas. E, geralmente essas proteínas são enviadas para fora da célula. Por quem? Pelo complexo golgiense, geralmente, né? Geralmente vai sair, vai estar envelopado com membranas e vai para fora da célula ou para a parede celular. E aqui os lipídios, geralmente células que produzem esteroides, hormônios, por exemplo, são esteroides, né? Eles são produzidos nesses retículos endoplasmáticos. Então, a célula que produz isso tem muito retículo endoplasmático. Beleza? Como, por exemplo, células lá do testículo que produzem a testosterona, por exemplo, é rico em retículo endoplasmático liso, ou não rugoso, ou não granuloso. Tudo depende do nome que se dá. Não é? Mas geralmente a gente chama de rugoso e liso, né? E inclusive muitas vezes é comum você encontrar a sigla, né? RER, R-E-R, ou REL, R-E-L. Então são essas possibilidades, tá bem? Então eu trouxe aí um gifzinho também do retículo endoplasmático rugoso, como ele trabalha. Nós temos ali os ribossomos fazendo as proteínas, tá? Juntando os aminoácidos que em cadeia vão formar as proteínas. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vamos para o próximo. É o núcleo? Não, claro que não. O núcleo não é organela. Então, nós vamos falar do complexo golgiense. Ele empacota os produtos que vêm dos retículos endoplasmáticos e os libera fora da célula. É uma secreção celular. Tá? Então, aquelas células que produzem muita substância para fora, principalmente células de glândulas, vão ser ricos em complexo golgiense, tá? Então ele funciona aí assim, né? Aí as vesículas que vão sair cheias, são vesículas de gordura, de lipídios, igual a membrana. E quando encosta na membrana,
consegue passar. Por quê? Porque também é hidrofóbico, tá bom? Então tá aí como é que funciona o retículo endoplasmático. Ele é como se fosse o correio da célula. Se você gravar isso, já vai ser muito bom. Olha lá, ele pega e libera tudo envelopadinho lá no final, com membranas, vamos dizer assim, né? Com lipídios, envolvidos com fosfolipídios. Membrana, tá bom? Como se fosse uma vesícula de membrana que vai, na hora que encontrar na outra vesícula de membrana, ela se abre lá para dentro e ele vai ser o que está lá dentro também é hidrofílico, então vai encontrar com o hidrofóbico lá dentro, na hora que abriu, aí vai ser expulso para fora da membrana. Ou vai ficar ali junto com os fosfolipídios, com a parte fosfórica, né, lá de cima, né, com a parte de cima da membrana. Aí vão virar proteínas de membrana, tá bom? Sejam proteínas com glicídios, enfim, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre eles, os centríolos, tá? São 2 cilindros proteicos que controlam a divisão celular e produzem cílios e flagelos. Vamos ver isso aqui? Olha eles de perto, parece uns tubinhos, né? Uns canudinhos enrolados, tá? E aí vamos dizer assim, um tá ligado no outro, tá ligado? Um tá ligado no outro. Como assim, professor? Você vai ver aqui agora. Olha lá, ó. Olha lá, eles distanciando um do outro, formando um polo, um em cada lado, e aí eles criaram esses cílios, esses flagelos aí para divisão celular. Olha lá, puxaram os cromossomos, um para cada lado, um par para cada lado. Aí depois que acontece a divisão celular, ele se multiplica, né? Forma 2, porque vai ficar só um em cada lado, e aí ele se multiplica lá e forma 2 em cada célula. Geralmente, quando já tem 2 centríolos, significa que a célula já está pronta para se dividir, tá bom? Uma das melhores imagens que eu já achei até hoje. Olha que bacana essa representação. Então, os cromossomos já estavam multiplicados e ocorreu, puxou lá, pronto. Que doideira, né? Bacana. Então, o próximo que a gente vai ver são os lisossomos, né? Que é uma bolsa de enzimas envolvida por uma membrana, né? Então, vamos ver, geralmente digere substância na célula. Olha ele aí, ó, visto de perto. Então, tem a membrana, igualzinho, e lá dentro as enzimas hidrolíticas. Hidro, porque vai fazer algo à base de água, né? E lise significa quebrar, tá? Então, hidrólise é quebra na água. Então, as enzimas hidrolíticas, elas que fazem as decomposições em meio aquoso, tá bom? Tem proteínas de membrana também, igualzinho a membrana da célula, tá? Então, olha aí como é que funciona lá dentro. As enzimas lisossomais, aí chegou a proteína, aí ele vem, né, no meio hidrolítico e quebrou a proteína em quê? Em aminoácidos, tá? Quebrou a proteína em aminoácidos. E aí esses vão entrar nos ciclos lá para poder ou fornecer energia ou formarem as proteínas próprias do organismo. Tranquilo? E aí um irmão do lisossomo é o peroxissomos, né? São os peroxissomos. Então essa é uma vesícula com enzima, só que essa enzima aí é diferente, tá? E principalmente ele faz a digestão de lipídios, mas também ele impede a liberação do peroxissomo, o peróxido, perdão, impede a liberação do peróxido. O que é peróxido? Água oxigenada. E água oxigenada é tóxica para a célula, por isso a gente não pode beber, né? A gente passa no machucado, professor. Passa para poder matar aquelas células que estão expostas ali, tá? Por quê? Porque ele quebra a membrana nuclear, tá? Ela, né, a água oxigenada, o peróxido, quebra a membrana celular e também a membrana nuclear. E também mata o DNA, tá? Mata o DNA. Mata o DNA. Você acredita nisso? Mata no sentido assim, que quebra ele, desfaz. Por quê? Porque quando ela vai entrar lá, ocorre a reação de liberação de oxigênio. E aí oxida tudo e pronto. Rompeu tudo ali, beleza? Então mata a célula. E aí a célula tem esse meio de
quebrar lá, que faz uma catalase que vai liberar oxigênio e água. Mas o oxigênio assim, tá? Porque aí o oxigênio lá, que ele era liberado, liberava o oxigênio sozinho, um O. Esse oxigênio ele iria reagir com as substâncias que estão lá no DNA e aí quebra, causa oxidação. Ao invés dele formar gás oxigênio, ele oxidaria o núcleo, oxidaria o DNA, oxida a membrana, as membranas também, tá? Então, depois dele, as mitocôndrias. Gente, é carro de som o tempo todo na rua, tá? Então, não vou regravar, não. Ouve as músicas aí. Cachorro latindo. Mitocôndria. É a organela responsável pela respiração celular, tá? Então, a célula respira. Respira. Não, não é isso, né? A respiração celular a gente já sabe. Ela pega oxigênio mais glicose, forma gás carbônico e água. Então, é essa bendita aqui que faz isso, que é uma organela membranosa também. Olha aqui as membraninhas, né? Acredita-se até que a mitocôndria é como se fosse uma outra célula dentro da célula. E essa teoria é muito interessante porque realmente ela parece, porque ela tem DNA próprio, ela tem ribossomos próprios, ela tem isso tudo, cara, você acredita? Então, aqui é onde que acontecem as reações, tá? Olha lá, ela tem ribossomo, ela tem DNA próprio. É legal isso aí, sabe? E o DNA dela é DNA de bactéria, tá? Que é aquele círculozinho que a gente conhece lá, daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome dele. É muito nome agora para minha cabeça. Então, ele se organiza assim, entendeu? Dessa forma, tá? Na hora que a gente chegar lá nas bactérias, eu vou lembrar o nome. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas aqui ainda. Então, o antepenúltimo, os vacúolos das células vegetais, né, que são grandão, não é? Que geralmente é uma região expandida do retículo endoplasmático. A função desse vacúolo nas células é regular a troca de água mesmo, tá? Como assim? Ele concentra a água para poder impedir a dissecação da célula, entendeu? Porque senão, sem ele, a célula ia murchar, em resumo, tá? Nós temos também os vacúolos, só que são pequenininhos e embora a função seja bem parecida, mas não é tanto assim tão igual não. O nosso vacúolo ele já tem mais função de reserva de substâncias, principalmente substâncias não tão desejadas dentro da célula. É como se fosse o lixo da célula. E por último aí o cloroplasto, que é a organela que faz fotossíntese. Igual a mitocôndria, ele parece ser um organismo dentro da célula. Tá? Porque realmente ele também tem DNA, ele também tem seus ribossomos e ele tem toda essa organização. Olha aí ele visto de mais perto. Tranquilo? Não é tema dessa matéria, depois nós tratamos sobre essas estruturas aí. Aí o núcleo celular, por último, falando sobre a célula, né? Nós temos as funções dele e nós temos uma visão bem ampliada dele aqui. Né? Tem um nucleolo, temos o material genético espalhado aqui, né? Lembrei, é plasmídio, tá? Aquele DNA circular, chama plasmídio. Aqui nós temos todo o material genético, tá? A lâmina, nós temos o retículo em volta, tá? E aqui tem carioteca. Então, é uma célula eucarionte. Não esqueça disso, tá? Então, o envoltório nuclear, o carioteca, ele tem essa função de separar o citoplasma, ele protege. Aí as células que têm carioteca, elas sofrem menos mutação do que as que não têm. Por isso que as bactérias muitas vezes têm várias mutações diferentes. Há vantagens e desvantagens, né? Porque a maior parte da mutação mata a célula, né? Então, para nós, há uma certa vantagem em manter sem mutação. Então aqui está um detalhe aqui, o nucleoplasma aqui está chamado de cariolinfa, tá? É como se fosse o citoplasma do núcleo, beleza? E o nucleolo, ele tem a função de quê? De montar e processar ribossomos do núcleo. RNA
ribossômico, tá? Esse Rzinho significa ribossômico. Quando tem um Mzinho é mensageiro, beleza? Então ele forma os ribossomos, tranquilo? Tranquilo. Então ele acaba estando lá dentro, tá? É uma parte do DNA que vai formar esse ribossomo. Então as classificações das células de acordo com a organização dos núcleos, procariontes e eucariontes. Então a gente já tem aí as características, né, desses seres, que a gente já viu muitas vezes, lembrando que o que diferencia principalmente é a carioteca. Procarionte, pró antes do cárion, pró antes do cárion, núcleo, tá? E eu, verdadeiro, cárion. Então, quer dizer, um núcleo verdadeiro, e aqui não é um núcleo verdadeiro, núcleo definido. Tem material genético. A gente pode até falar núcleo, mas não é uma nomenclatura correta, tá bom? Então, nós temos lá tudo isso aí, o material genético. Nós encontramos tudo isso aí, tá bom? Então, aqui, ó, reafirmando o material genético dele é o plasmídio, tá? Eu sabia que tinha escrito aqui, tá aqui, é o plasmídio, que é essa parte circular. Inclusive, tem outros plasmídios, às vezes, espalhados pelo citoplasma dela. Então, vamos lá. Tô voltando. Aí, esse é um detalhe importante aqui dessa célula que... eu nem vi, né? Na outra aula eu vi que estava ao contrário. Vocês viram que estava ao contrário? Eu não tinha visto aqui agora, não. Mas na hora que eu montei, eu vi. Porque aqui é a eucariótica e aqui é a procariótica, tá bom? Tem que prestar atenção na que pega a imagem na internet, tá bom? Para poder não cair em golpe. E lembrando que a procariótica sempre vai ter parede celular. Na eucariótica, somente a vegetal e a fúngica também vai ter parede celular, tá bom? E aqui as organelas membranosas que só ocorrem nas eucariotas. Nas procarióticas só tem ribossomos. Beleza? A classificação de seres vivos pelo número de células. Unicelulares e pluricelulares. Não tem mais mistério nenhum para vocês isso. Não é? E aí estão uns exemplos. Não vou render muito assunto nisso aqui, não. E a organização celular? Vai no caso, eu coloquei aqui átomo, molécula, as organelas, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Os organismos da mesma espécie juntos, população. Todas as espécies de uma região, comunidade. A comunidade com o meio físico, ecossistema. E a Terra seria um grande ecossistemão, né? Vamos dizer assim. Beleza? Então, por último, a classificação das células pela presença e ausência de estruturas. Então, nós temos a célula animal e a célula vegetal. Lembrando que o que diferencia a animal, centríolos e vários vacúolos pequenos. E a vegetal tem um vacúolo central grande, né, que geralmente vai estar ligado aos retículos, a parede celular de celulose e o cloroplasto. Lembrando que ambos têm mitocôndria, porque ambas fazem respiração celular, tá? Tanto o animal quanto o vegetal. E não, vegetal não faz respiração só quando falta luz, não. Ela faz respiração o tempo todo. Tem oxigênio lá, a mitocôndria vai fazer respiração, tá? Ela não faz assim. É durante o dia. Não, não é assim, tá bom? Então, eu agradeço pela sua atenção. Vi que o vídeo ficou um pouco grande. Peço paciência e não esqueça. Fique ligado nos nossos vídeos. O da correção está disponível. No mais, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Até mais. Fique com Deus. Até a próxima.